Gente, hoje, né, nós vamos utilizar, além do livro, vamos utilizar gramática, tá bom? Então, já vão buscar a gramática de vocês, se não estiverem com ela, certo? Porque nós vamos fazer o uso da gramática, tá bom? Hoje. Mas vamos terminar com o livro, né? Ontem, a gente fez uma correção, aí ficaram faltando algumas questões, porém eram todas questões de cunho pessoal e eram questões também para serem respondidas oralmente, tá bom? Então a gente vai fazer isso agora, vamos responder essas questões da página 260 do livro e depois a gente vai para a gramática, certo? Então vamos lá. A gente parou na questão número 9, certo? Página 260. A gente parou na questão número 9, onde falava a questão 9 sobre o Dia da Consciência Negra, certo? Que foi um dia criado, certo? Em homenagem a Zumbi dos Palmares, né? Que ele era o líder de um quilombo, né? E esse dia foi feito, né? Foi criado, essa, essa homenagem foi criada em homenagem ao Zumbi dos Palmares, né? Foi um escravo que lutou bastante, que fugiu, que foi um grande lutador, vamos dizer assim. Mas a pergunta da questão é o seguinte, deixa eu só ler aqui. Agora, tendo em vista as ideias apresentadas no texto de Cristóvão Buarque e no trecho reproduzido anteriormente, discuta com seus colegas e professores. Defender a criação do Dia da Consciência Negra foi defender uma bandeira incompleta? E aí, pessoal? Levando em consideração, né, todo o texto que nós lemos, as bandeiras incompletas, que falou sobre as cotas, né, o sistema de cotas, que falou sobre o aborto, né? O autor falou aí sobre várias bandeiras que ele considera bandeiras incompletas, né, por conta de ser pensado em um problema, né, pequeno, momentâneo, mas não pensarem na solução de um problema muito maior. Vocês acham, gente, que defender o Dia da Consciência Negra, né? Ter um Dia da Consciência Negra é uma bandeira, é defender uma bandeira incompleta? O que é que vocês acham? Porque a gente sabe, pronto, vou explicar, tá certo, Patrícia? Por exemplo, no Alme Pinto, quando eu estudava no Alme Pinto, sempre que era o Dia da Consciência Negra, né? Ou era a Semana da Consciência Negra, tinha o quê na escola? Tinham representações de danças africanas, tinha representações de teatro, tudo voltado para esse dia, né? Esse dia de homenagear o Dia da Consciência Negra. Mas o que é que a questão quer saber? Se vocês acham que defender a criação desse dia é defender uma bandeira incompleta, como no texto, porque o que era que o texto falava? E muita gente defendia as cotas, né? Mas, na verdade, a solução desse problema não estava em cotas, né? Em ser criado um sistema de cotas. Mas a solução do problema se daria no investimento de educação, por exemplo. Então, eu vou dizer a minha opinião, tá certo? Para que vocês entendam mais a questão, quem não entendeu. Por que é que defender o Dia da Consciência Negra, gente, é uma bandeira incompleta? Eu acredito que sim, que seja uma bandeira incompleta. Não que não seja importante, tá? Ter um dia para a gente relembrar dessa luta, né? Da luta dos escravos, né? Da resistência, de relembrar tudo isso. Claro que é muito importante. Mas esse dia, ter um dia da consciência negra, faz alguma diferença, por exemplo, quanto ao racismo? As pessoas deixam de ser racistas, deixam de ofender pessoas negras, somente por conta desse dia?
Acredito que não, né? O, o, o fato é que as pessoas são preconceituosas, são racistas, e o fato de ter um dia para comemorar essa luta é importante, mas não é uma solução, né? E na opinião de vocês, o que é que vocês acham? Vamos ler a questão. Ótimo, Patrícia. Vamos ler a questão 10. Acredito que vocês vão entender melhor, tá certo? O que é que o autor do livro de vocês quer que a gente discuta, tá bom? A questão de 10 diz assim: no dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, né? Todo mundo sabe. Nessa data, muitas marcas criam ações publicitárias para homenagear as mulheres e, de quebra, divulgar o seu produto, né? E o seu nome. Nesse contexto, no dia 8 de março de 2018, uma rede internacional de restaurantes colocou em prática, em 20 lojas do Brasil, uma campanha publicitária que foi amplamente rejeitada nas redes sociais. Na entrada do restaurante, foi colocado um cartaz com a seguinte mensagem: Força Feminina. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, hoje estamos operando com a equipe 100% feminina nesse restaurante. Nas redes sociais, muitos usuários entenderam que a rede homenageou equivocadamente as mulheres, dando folga aos homens. Em nota, a marca esclareceu que não foi dada folga para os homens e que todos os funcionários trabalharam normalmente conforme suas escalas. Na verdade, só foi feita uma troca dos locais de trabalho entre os funcionários para que os 20 restaurantes selecionados para a ação pudessem reunir apenas mulheres na operação. Ainda em grupo com seus colegas, reflita e opine. Ao promover essa ação, a rede de restaurantes defendeu uma bandeira incompleta? Pronto, gente, vocês sabem, todo mundo sabe que dia 8 de março, né, é o Dia Internacional da Mulher, por conta que em uma fábrica, não lembro o ano, né, várias mulheres morreram queimadas, certo? E foi criado esse dia, Dia Internacional da Mulher, que é um dia onde as pessoas tiram para homenagear as mulheres, né? Dar presente, desejar feliz Dia da Mulher e tudo isso. Como na escola sempre tem. É um dia importante? É um dia importante. Mas só ter esse Dia Internacional, né? Reservado para as mulheres. Defender isso é uma bandeira incompleta? Aí a pergunta ainda traz um assunto aí, um acontecimento, né, bem objetivo. Ele fala que uma rede aí de restaurantes fez o quê? Colocou bem na entrada de 20 restaurantes. Hoje, né, em homenagem ao Dia das Mulheres, quem está trabalhando, né, as pessoas que estão trabalhando são 100% mulheres. O que aconteceu foram super criticados na internet, porque disseram que isso não era homenagem, né? Dar folga aos homens, colocar as mulheres para trabalhar no dia destinado a elas. Aí o que foi que a empresa disse? Na verdade, eles não tinham dado folga aos homens. Eles apenas tinham trocado os horários, alguma coisa do tipo, para que os 20 restaurantes selecionados tivessem apenas mulheres naquele dia ali. Então, vocês acham o quê? Que defender isso, gente, é defender uma bandeira incompleta? Como aí o caso, as duas coisas são bem parecidas, né? Ter um dia da consciência negra e ter um dia internacional da mulher. É defender uma bandeira incompleta? Sim ou não e por quê? O que é que vocês acham? Né? Eu acho que é muito importante, né, ter esses dias comemorativos de homenagem, mas que só ter esses dias não é, como é que eu posso dizer? Não é o suficiente, né? Porque tem o Dia da Mulher, beleza, um dia muito legal, adoro o Dia da Mulher, mas só ter esse Dia da Mulher, onde as mulheres são homenageadas nesse dia, resolve algum problema, gente? Enquanto isso, ainda existe no Brasil e no mundo mulheres sendo mortas, violadas, espancadas, né? Então, ter um Dia da Mulher é importante? Sim, mas é uma bandeira incompleta também, né?
É uma forma que encontraram para homenagear, né, as mulheres, para homenagear os negros, no caso da consciência negra, mas são dias, né, são apenas homenagens. Será que de fato isso influencia alguma coisa? Ter um dia, desculpa, gente, ter um dia que é feito simplesmente para homenagear, tido como o Dia da Mulher, muda alguma coisa no cenário de violência contra a mulher? Será que muda? É isso que o livro, né, quer que a gente pense, tá certo? Quer que a gente reflita. Só um minuto, gente. Vamos para a questão número 11, né? Em novembro de 2011, um grupo de estudantes da Universidade de São Paulo foi detido por parte de maconha pelos policiais, que patrulhavam o campus. Imediatamente ocorreram vários protestos por parte dos alunos, que pediam a retirada da polícia do campus. A charge a seguir é alusiva a esses protestos. Vamos lá, né? Abaixo a ditadura, fora Collor. E tem um bem pequenininho aí que eu não consigo. Salve a maconha na USP, né? Reflita e responda. Como o chargista expressa a ideia da bandeira incompleta? E aí, gente? Nessa charge, eles contam aí uma história, né? Que alguns jovens foram detidos com maconha, né? Na universidade. E depois disso, começaram a fazer vários protestos, né? Aí tem aí uma charge. E observem, gente, a linguagem, além de observar a linguagem verbal, observem também a linguagem não verbal dessa charge. Como é que o chargista aí, gente, ele faz uma crítica? Observem a imagem e me digam o que é que vocês percebem. Qual é a crítica aí que o chargista faz? Né? Qual é a bandeira incompleta que o chargista defende? Porque vocês estão vendo que os alunos, né, estavam defendendo o quê? Pedindo o quê? A retirada da polícia, né, do campus que eles estudavam, né, o campus da USP. Mas, no caso, por que eles estavam pedindo a retirada da polícia? Por causa, né, por conta que a polícia estava lá de olho nos jovens, no que os jovens estavam fazendo. Aí vocês percebem que tem aí abaixo a ditadura, fora Collor, e tem um último desenho, certo? De um último homem. Me digam aí o que é que vocês entendem dessa imagem. Qual a crítica aí e por que é que seria uma bandeira incompleta? Que bandeira incompleta o chargista aí defende? Quem saberia me responder? Pensem um pouquinho e me digam. Podem dizer até pelo chat. Nada, gente, não conseguem inferir nada aí dessa imagem. Percebam aí que na figura, né, na charge, o primeiro desenho aí desse homem, que está com a bandeira abaixo da ditadura, né, está mostrando a cara, certo? Depois tem fora Collor, né, que era o presidente, né, era o presidente na época, né, fora Collor. Mas o terceiro bonequinho, primeiro, não está mostrando o rosto, né, está com o rosto coberto. E a bandeirinha dele é bem pequenininha, né? Quase que eu não conseguia ler. Qual é a crítica aí da Charge? Por que seria uma bandeira incompleta? Porque, na verdade, no protesto, os alunos estavam pedindo
que a polícia, né, fosse retirada do campus. Mas qual é a mensagem que a gente tem? Por que, que eles queriam que a polícia fosse retirada do campus? Porque eles queriam consumir drogas, né? É isso que a gente infere aí da charge. Porém, tem uma outra coisa por trás desse desenho também. A pessoa aí que está com o rosto coberto, ele está representando o quê? Né? Não está representando uma pessoa de bem. Porque se fosse uma pessoa de bem, não estaria cobrindo o rosto. E o que é que tem escrito na bandeira que ele carrega, né? Liberem a maconha na USP. Ou seja, a crítica do chargista é o quê? Que, na verdade, esse manifesto todo desses alunos era por conta disso, né? Aí, onde é que entra aí a bandeira incompleta, né? É um assunto muito polêmico, né? Mas o assunto que o chargista trata aí é a liberação da maconha. Por que, que isso é uma bandeira incompleta? Porque quem é a favor, né? Tem quem seja contra, tem quem seja a favor. Porém, é uma bandeira incompleta por quê? Porque a pessoa que é a favor, ela não vê o todo. A pessoa que é contra, ela não vê o todo. Será que o nosso país, né, realmente teria condições de legalizar essa droga, né? E quem é contra? Quais são os benefícios que isso poderia trazer para o nosso país se fosse liberado? Então, aí é uma bandeira incompleta. As pessoas não pensam no todo, pensam apenas no momento, pensam apenas na opinião delas, tá certo? Então, é essa a bandeira incompleta que o chargista vem trazer, né? E é muito interessante a crítica que ele faz também, né? A esses alunos, porque eu entendi essa charge, né, como uma crítica, certo? Na verdade, eles estavam dizendo abaixo a ditadura, fora colo, pedindo para tirar a polícia, mas por trás desse movimento todo, no caso, eles queriam era uma outra coisa, né? Que era a liberação desta droga. Tá certo, gente? Essas três questões eram questões apenas, não precisava vocês escreverem, certo? Eram questões apenas para refletirmos, tá bom? Sobre o caso dessas bandeiras incompletas. Levando em consideração o texto que a gente leu, que o autor, né, ele falou que todas as bandeiras, todos os movimentos no Brasil se tratavam de bandeiras incompletas. E se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente acaba aqui concordando com esse autor, né? Porque realmente são bandeiras incompletas, né? Nunca é pensado no todo, sempre é pensado em alguma coisa. Nunca é pensado em resolver o problema, né? De uma forma geral. Ok? Agora vamos sair desse campus aí, né? Essa parte de reflexão, essa parte reflexiva, e vamos entrar na parte gramatical, certo? Aí vocês vão guardar o livro de vocês e vão pegar a gramática, tá bom? O que a gente vai trabalhar na gramática hoje é o que nós já trabalhamos no livro, certo? Só que com mais informações. Como sempre, a gramática traz as mesmas informações que nós temos no livro, mas de uma maneira, né, só com a gramática pura e traz, muitas vezes, ela traz outros exemplos e faz o estudo do assunto mais prolongado que o livro, né? Então, vamos lá, vamos estudar regência novamente, na verdade, relembrar. E o assunto está na página 89 da gramática de vocês, tá bom? Quem é que pode ler, gente, isso aí?
Ótimo. A Joana vai ler, certo, gente? Página 89, começando pelo conceito, né? Aí, quem não entendeu muito bem essa questão da regência, certo? Já presta atenção, né? Porque próxima semana vocês vão fazer prova trimestral e vão cair questões de regência, tá certo? Só questões de regência. Pode ler, Joana. Você já deve ter estudado nas aulas de ciências que lá pelo século XVII, o cientista Isaac Newton, aquele da maçã, desenvolveu uma nova compreensão em relação à atração dos corpos. Concluiu que todo corpo que possui massa gera uma força atrativa sobre os corpos ao seu redor. E assim, temos a conhecidíssima força da gravidade. Newton entendeu o seguinte: a Lua e o planeta Terra, por exemplo, atraem mutuamente e com a mesma intensidade. Isso explica nossa eterna dúvida sobre os corpos celestes, os planetas, o Sol, a Lua, etc. Permanecem suspensos, em órbita, e não despencam lá de cima. A força de atração os mantém equilibrados. Vai continuar, Joana? Continuo. Mas o que o assunto deste capítulo tem a ver com a lei da gravidade, a atração gravitacional e todo esse papo intergaláctico? Usando a imaginação, podemos ver que há, sim, uma situação entre o nosso tema aqui, a regência, e a lei da gravitação universal de Newton. Tomemos o texto como o espaço sideral. Parece estranho isso. Apenas imagine que, também nele, há uma força de atração que não é vista, mas como é perceptível e ordena as relações entre as palavras. Agora, vamos pensar no sistema solar. Determinados nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios e verbos podem assumir o papel do Sol e os termos regidos por eles, os dos planetas. Aqueles têm em torno de si uma órbita, atraem e se deixam atrair por determinados termos. O verbo falar, por exemplo, na posição de Sol, tem em sua órbita diferentes possibilidades de complemento. Atrai, portanto, diversos complementos, e dependendo da forma como constrói cada um deles, um sentido diferente lhe é atribuído. Falar sobre alguém, por exemplo, significa manifestar ideias sobre determinada pessoa. Já falar com alguém tem um sentido completamente diferente e expressa o comunicar-se oralmente. Dialogar, falar algo, por sua vez, significa expressar-se oralmente sobre um tema. Temos, assim, de acordo com o esquema acima, a regência do verbo falar. Os nomes também podem exercer essa força e uma órbita, nesse caso, temos a regência nominal. A regência é, pois, a dependência ou não de complementos que nomes e verbos têm para sua significação ampla, total. Ótimo, obrigada, Joana. Gente, então vamos aí entender essa comparação, né, que o autor da nossa gramática faz, né, com a lei da gravidade, né, com esse sistema intergaláctico. Vamos lá. A gente viu representado aí, né, onde a Juliana muito bem leu, o Sol e o que teria aí ao lado, ao redor do Sol, né, que são os planetas. Aí o que é que ele faz? Qual é a comparação que ele faz? Ele colocou o verbo falar aí, como se fosse o Sol, ou seja, está no centro de tudo. E ele colocou vários complementos, né? Como se fossem os planetas, né? Que são aquecidos pelo Sol. Ou seja, qual é a comparação que ele quer fazer? Ele quer falar da regência verbal. E no caso aí, o verbo falar, que seria o Sol, né? No caso dessa metáfora, é, ele pode ser complementado por vários termos. Então, o complemento desse verbo não tem um complemento apenas. Pode ter vários complementos. Quando eu falo, eu posso falar com alguém, ou eu posso falar de alguém, né? Ou, como tem aí, eu posso falar algo a alguém. Então, não existe apenas um complemento. Aí ele explica depois, né? Que se eu falo
Sobre alguém, eu estou falando informações sobre aquela pessoa. Quando eu falo de alguém, né, normalmente, eu estou expressando minha opinião sobre certa pessoa. Agora, quando eu falo com alguém, eu simplesmente estou falando com aquela pessoa e não sobre aquela pessoa, né? E não daquela pessoa. Entenderam? Ele faz essa comparação aí só para falar sobre isso. Aí o que, é que ele diz no final? Que não são somente os verbos, certo? Que precisam de complemento. Às vezes, os nomes, né? Substantivos, advérbios, também vão precisar desse complemento. Quando eu estiver falando do complemento do verbo, eu vou ter a regência verbal. Quando eu estiver falando do complemento de nomes, né, substantivos, advérbios, eu vou estar falando da regência nominal, certo? Aí a gente vai ver mais uma vez, né, esse assunto, né, que são os verbos transitivos e os verbos intransitivos, né, que a gente já estudou isso bastante no 8º ano. Mas quando a gente foi estudar isso no livro, eu percebi que ainda estava causando confusão, né, na cabeça de alguns alunos, de algumas pessoas, certo? Então, vamos aí, mais uma vez, falar sobre esses verbos transitivos, né? E intransitivos que nunca é demais. Vamos lá. Joana, outra pessoa, ou eu leio. Como é que vai ser, gente? Vou dar início, tá? Se alguém quiser ler, me diz aí no chat, por favor. 2. Verbos transitivos e intransitivos. Se a força que sustenta o universo e faz com que os corpos se atraiam é chamada de gravidade, a que atrai o nome para a órbita dos verbos é a transitividade. A regência verbal nada mais é, portanto, que uma relação entre verbo e os termos que ele rege, ou que estão na sua órbita. Os termos regidos pelo verbo são o seu complemento. No caso do verbo falar, do esquema anterior, né, que é aquelas figuras, vimos alguns termos acompanhados por preposições. Sobre, com, de. Quando o complemento se liga ao verbo de maneira indireta, ou seja, por intermédio de uma preposição, temos o verbo transitivo indireto. Nesse caso, o complemento verbal é chamado de objeto indireto. Aí tem aí o exemplo. Nossa força muscular depende da força da gravidade para o correto funcionamento. Então, vamos lá mais uma vez para lembrar o que seria esse verbo transitivo, né? Que seria o quê? Verbo transitivo, o verbo que precisa de complemento, sendo dividido em dois tipos, né? A transitividade é dividida em dois tipos, né? O verbo pode ser transitivo e o verbo pode ser intransitivo. Falando do verbo transitivo, ele pode ter dois tipos. Transitivo indireto, que é quando o complemento é feito, né, com o uso de uma preposição. Né? Aí ele dá o exemplo aí. Nossa força muscular depende da força da gravidade para um correto funcionamento. Ou seja, quando a gente vai analisar, a gente analisa a frase até o verbo. E no caso aí, dessa frase, tem o verbo depender, né? E o verbo depender, se a gente depende de algo, de alguém. Se tem a preposiçãozinha, que no caso tem, né? E no caso da frase é a preposição da, eu tenho aí um objeto indireto. Por quê? Porque o meu complemento, né, foi ligado ao meu verbo por meio de uma preposição, certo? De outro modo, quando o complemento exigido pelo verbo se liga a ele de forma direta, isso é, sem o auxílio da preposição, dizemos que o verbo é transitivo direto e o seu complemento é o objeto direto. Veja, Aristóteles foi o primeiro a estudar os movimentos de queda. O verbo aí dessa frase é estudar, né? E o complemento é os movimentos de queda. No caso, por que aqui eu chamo de objeto direto, né? De verbo transitivo direto? Porque o meu complemento, né, como o próprio nome já diz, ele foi ligado ao verbo de forma direta, sem precisar do uso de uma preposição, certo?
Por isso que eu chamo de objeto direto. Né? Eu acho que todo mundo está bonito assim de saber disso, né? Verbo transitivo direto, objeto direto. Por quê? Porque não precisou da preposição para ser ligado ao verbo. Transitivo indireto foi ligado, o complemento foi ligado ao verbo por meio da preposição, sendo ela de, para, com, por, sobre, né? Por, para. Então, esse é o transitivo indireto. Só um detalhe, gente, que eu quero falar para vocês, né, sobre a prova. Antes que eu esqueça, né? Na prova de vocês, não vai cair, né, perguntando se o verbo é transitivo, direto ou indireto, intransitivo, não vai cair esse tipo de questão. O que é que vai cair na prova de vocês? Vão cair regras gramaticais, né, que nós vimos, como o quê? A regência de palavras, de como é que o verbo é regido. Ou seja, vocês vão analisar frases, tá certo? E vão marcar, por exemplo, a frase que está incorreta, a frase em que tem um desvio gramatical. A prova de vocês vai ser dessa maneira, tá certo? Tia, então, por que a gente tem que estudar isso? Porque essa transitividade, né, é o que caracteriza o meu verbo, certo? Então, vocês vão ficar atentos às regras, tá certo? As regras gramaticais, aos desvios dessas regras. Eu vou ter várias frases. Qual frase eu tenho algum erro gramatical? A prova de vocês vai ser basicamente desta maneira, tá certo? Então, estudem as regrinhas aí de regência, tá certo? Porque a prova vai ser dessa forma, né? Vamos só terminar essa página 92, tá bom, gente? Ainda dentro da categoria dos verbos transitivos, estão os verbos que regem ao mesmo tempo um objeto direto e um objeto indireto. Por esse motivo, são chamados de verbos transitivos diretos e indiretos ou de verbos bitransitivos. Que eu tenho aí. Muitos alunos preferem. Preferem o quê? Física. Porém, quando eu digo isso, muitos alunos preferem física. Física a quê? Preferem física a química. Percebam que depois do verbo, né, que é o verbo preferir, eu tenho aí o complemento que é física. Observem que não tem preposição entre o verbo preferir, né, e o substantivo física. Mas, entre o substantivo física e química, eu tenho aí a preposição a, certo? Sabendo que o a ele é um artigo, mas em alguns casos ele também pode ser usado como preposição, que é nesse caso, né? Que até aquele casinho que a gente viu, que a gente costuma dizer como prefiro física do que química. E a gente viu que a gramática, né, normativa, nos diz que essa forma, segundo as regras, né, gramaticais normativas, está errado. A gente não prefere algo do que algo. A gente prefere algo, a, né, que é a minha preposição, algo, no caso aí, física a química. Por isso que esse verbo, nesse caso, é chamado de bitransitivo, porque o primeiro complemento está ligado ao verbo sem preposição. Mas logo em seguida, depois do complemento, eu tenho aí a preposição. Tá certo? Outra dica que eu tenho para falar para vocês sobre os verbos bitransitivos. Os verbos bitransitivos, gente, o complemento sempre vai vir primeiro o objeto direto e depois o objeto indireto. Como assim, tia? Nunca vai vir primeiro o objeto indireto. Ou seja, nunca vai vir primeiro a preposição. É depois do verbo. Se vier a preposição depois do verbo, é transitivo indireto. Tá certo? É uma dica bem, né, para vocês saberem aí. Se é transitivo, direto, indireto ou bitransitivo. Aí, para encerrar, vamos aí aos nossos verbos intransitivos, né? Por fim, os verbos intransitivos, como o próprio nome sugere, não regem complementos. Isto é,
tem significação completa. No trânsito da leitura, o sentido para no verbo. Considerando a metáfora do sistema solar, seriam os sem órbita. Por exemplo, a força da gravidade age verticalmente, né? Então, o verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. Mesmo que tenha algo depois do verbo, né? Aquilo ali não vai ser chamado de complemento. Entendido, pessoal, até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Acredito que não, né? Então, vocês vão estudar regrinhas, tá certo? As regrinhas dos verbos que nós vimos, ok? Para fazerem a prova de vocês. Eu desejo a vocês, meus queridos, um bom fim de semana, tá certo? Desejo a vocês também uma boa semana de provas, tá certo? Que vocês façam essas provas, né? Vocês se saiam bem nessas provas, que vocês leiam bem essas provas, certo? Para que para que o resultado seja satisfatório, tá bom? Vou pedir a vocês para vocês colocarem aí no chat o número da chamada, por favor. Tchau, gente. Beijo. Se cuidem e estudem, tá certo? Tchau, tchau.